Como eu trabalho com interpretação, estou sempre chamando a atenção dos meus alunos para o fato de que as palavras têm tantos significados quantos o contexto lhes atribui. E na nossa leitura de hoje temos um exemplo disso. O exemplo aqui do significado ou dos significados diferentes da palavra fermento. Embora, claro, a lição aqui não quer explicar isso, quer mostrar outra coisa que nós já vamos ver. O texto é o texto de Mateus, capítulo 16, dos versículos 5 até o 12, e eu lerei aqui na Almeida, século 21, que diz assim: Quando os discípulos passaram para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: Atenção, tende cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Mas eles discutiam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Percebendo isso, Jesus disse: Homens de pequena fé, por que discutis entre vós por não terdes pão? Ainda não compreendeis? Não vos lembrais dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos recolhestes? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolhestes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? Mas tende cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Então eles entenderam que Jesus não dissera que tomassem cuidado com o fermento dos pães, mas com o ensino. Outras versões dizem doutrina dos fariseus e saduceus. Então, em algumas ocasiões, a utilização da palavra fermento, como símbolo na Bíblia, pode levar o leitor a confundir um pouquinho as coisas. Por quê? Porque por vezes ela aparece como algo bom, fermento algo bom, como por exemplo sendo utilizado por Jesus para descrever o avanço do reino de Deus, lá em Mateus 13:33, onde Jesus vai dizer assim: o reino de Deus é comparável ao fermento, que uma mulher mistura com 3 medidas de farinha, até ficar tudo fermentado. É claro que o exemplo de fermento aqui é coisa boa. Né? Mas em outras situações aparece como algo ruim, como por exemplo em Gálatas 5:9, onde tem lá, me parece que é um ditado popular, né? Que diz assim: com um pouco de fermento toda a massa fica fermentada. E está falando aqui da má influência de algumas pessoas dentro da igreja. Então, aponta para a influência negativa de alguns sobre a igreja. Na verdade, a palavra fermento sempre descreve algo que influencia, seja para o bem, seja para o mal. O fermento, literalmente falando, transforma a massa e, figurativamente, transforma as pessoas. É isso que os textos estão mostrando aqui. Bom, o texto, então, da meditação de hoje, que acabamos de ler, inicialmente mostra que os discípulos não haviam entendido aí a advertência de Jesus, mas depois entenderam. E é interessante porque ele não dá o significado, mas eles entenderam. É uma palavra com significados diferentes. Ele disse uma coisa, uma determinada palavra, eles entenderam uma coisa, mas na verdade era outra. Depois entenderam de forma correta. Eles perceberam que, ao chamar a atenção para o perigo do fermento dos saduceus e fariseus, Jesus estava ali alertando para o perigo do ensino, das doutrinas desses dois grupos. O ensino, meus irmãos, meus amigos, é como um fermento que age transformando as pessoas. Ah, mas que coisa boa, o ensino transforma. Sim, transforma. Só que o ensino também transforma para o bem ou transforma para o mal. Depende do ensino. O ensino aqui dos fariseus e saduceus transformava para o mal. Okay? Então, para entender melhor, é bom lembrar que os saduceus eram religiosos que controlavam ali as atividades no templo em Jerusalém. Havia o templo, um templo, mas haviam centenas e no mundo talvez milhares de sinagogas. Então as sinagogas são algo um pouco mais parecido com as nossas igrejas atuais. E o templo era um templo central,
onde se levavam os sacrifícios para serem oferecidos a Deus. Os saduceus, em especial ali os sacerdotes principais, eram saduceus. E eles então eram religiosos, que tinham os seus ensinos. Já os fariseus eram aqueles que dominavam a sinagoga. E Jesus está aqui chamando a atenção, então, para ter cuidado tanto com um desses grupos quanto com o outro. Por quê? Porque Jesus teve embates com os dois grupos, que mesmo sendo inimigos entre si, fariseus e saduceus, eram inimigos. Eles se uniam esporadicamente contra Jesus, como está aqui no versículo 1 do capítulo 16. Vai dizer, então, os fariseus e os saduceus aproximaram-se dele para colocá-lo à prova. E, no geral, eu vejo, então, que aqui que a questão abordada era a seguinte. Saduceus criam em apenas parte da palavra de Deus. Se você tiver tempo, dá uma olhadinha depois, em Atos 23, 6-8. E assim ensinavam o povo a crer, apenas em porções da palavra de Deus, em especial naquilo que nós chamamos aí de Pentateuco. Por outro lado, os fariseus iam além da palavra de Deus e até a anulavam por causa da tradição que seguiam, como está lá em Mateus, por exemplo, né? Em Mateus 15, 1-3, que vai dizer o seguinte. Então, alguns fariseus e escribas vindos de Jerusalém chegaram a Jesus e lhe perguntaram, por que os teus discípulos transgridem a tradição? Tradição, não é a lei. A tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, respondeu-lhes, e vós, por que transgredis o mandamento de Deus? Por causa da vossa tradição? Pois Deus ordenou, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, o que de mim poderias receber, com benefício, é oferta dedicada ao Senhor. Como que dizendo, tudo que eu tenho, eu já ofereci ao Senhor, então mesmo que meu pai e minha mãe estejam passando necessidades, eu não posso pegar do meu capital para ajudar meu pai e minha mãe. Um absurdo. Porque a palavra de Deus está dizendo, honra teu pai e a tua mãe. Então, a lição que Jesus coloca aqui nesse texto, e que é aplicável para todos os cristãos, em todos os tempos, em todos os lugares, para mim parece ser muito clara. Seus discípulos devem ficar atentos e ter cuidado com ensinos, doutrinas, que ele chamou de fermento, né? Ensinos e doutrinas que selecionam apenas parte da palavra de Deus ou que acrescentam ensinamentos a ela, como os fariseus faziam aqui com a tradição. Então, todo cuidado é pouco. Falsos ensinos estão pululando por aí. Fique na graça e na paz de Cristo. Cuidado com o ensino que vai além ou fica aquém da palavra de Deus.